Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 3, Vinculados em Amor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Em Cristo tudo se mantém conectado e unido. Terça-feira, ler com oração Romanos, capítulo 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O homem desconectou-se de Deus. No livro de Gênesis, vemos que a serpente pôs em dúvida a palavra de Deus, o que resultou na queda do homem. O inimigo de Deus continua agindo hoje da mesma maneira, colocando dúvidas em nossa mente quanto ao falar de Deus. As dúvidas nos impedem de receber o fluir do rio da graça. Por causa do engano da serpente, o ser humano desconectou-se de Deus, a própria realidade do universo, ficando vazio, com um vácuo em si. A consequência disso foi que o pecado entrou e pelo pecado a morte também entrou. E assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5,12. Nada no mundo pode preencher o vazio no interior do homem. Por mais que alguém tenha êxito, obtendo sucesso no trabalho ou ganhando muito dinheiro, ainda continuará vazio. O dinheiro, as realizações profissionais, o conhecimento, a sabedoria e os prazeres do pecado não satisfazem ao homem e não preenchem o vazio que há em seu coração. Ou seja, nada na terra consegue preencher o vazio que há no interior do ser humano. Até mesmo uma pessoa bem vestida na rua precisa ouvir: "Posso orar por você?" A despeito das roupas elegantes, essa pessoa tem um vazio em seu interior. E se ela não reconhece esse fato, algum dia o Espírito lhe mostrará a necessidade de reconectar-se com Deus. Deus nos deu um caminho muito simples para nos levar a reconectar-nos com Ele. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. A reconexão é extremamente simples. Não é necessário pagar nenhuma penitência. Basta crer no coração e confessar com a boca para ser reconectado com Deus. Até mesmo as coisas legítimas como trabalho e realizações pessoais são vazias sem Cristo como a realidade. É legítimo casar-se, constituir família, trabalhar, obter propriedades e riquezas, e não há nada de errado nisso. Também há boas coisas na cultura humana e sua filosofia, bem como na tradição dos homens que é transmitida de pai para filho. Ensinamentos como trabalhar, ser honesto, não mentir, obedecer aos pais e não roubar são bons. Mas sem Cristo, nada disso tem realidade. As coisas boas da vida humana, sem a realidade de Cristo, estão apenas na esfera da vaidade. Tudo isso pertence aos rudimentos do mundo. Sem Cristo, até mesmo nossa boa índole, bondade e amor são vaidade. Colossenses 2,8. Em Colossenses, Paulo não se refere a coisas ruins ao falar sobre ordenanças, preceitos e doutrinas dos homens, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Mas sem Cristo, as regras de conduta humana destroem a si mesmas. As boas filosofias, a cultura e as boas tradições humanas um dia acabarão, porque não passam de vaidade. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo,
Por isso, muitas pessoas buscam em livros de autoajuda boas regras de conduta e autocontrole. O autocontrole pode ter um valor temporal para privar-se de desejos carnais, de sensualidade, mas não tem efeito eterno. Como não é realidade, não é verdade, permanece dentro da esfera da falsidade. Muitos buscam cultura e boa filosofia para viver. Outros buscam um bom relacionamento com o cônjuge. Isso tudo é culto de si mesmo, a fim de receber o reconhecimento das pessoas. Esta é a melhor família do mundo. E o homem passa a elogiar-se, achando que atingiu um nível que os outros não atingem. Isso tudo é culto de si mesmo e falsa humildade. Nós que servimos ao Senhor precisamos ter cuidado para não agir da mesma forma e ter um viver de aparência vazio e sem realidade. Precisamos estar conectados a Cristo para ter um viver real que expresse seus atributos. Pergunta de hoje: por que os rudimentos do mundo são vaidade? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.